paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. Que alegria estar chegando aqui para estar com vocês, meus amados irmãos em Cristo, que eu amo tanto. Aí uma pessoa perguntou, mas como que a irmã ama se nem conhece a gente? Porque a Bíblia diz, amai os vossos irmãos, e o amor de Deus que está em vocês, está em mim, é derramado. O que é quando uma coisa derrama? É porque está transbordando, tem muito. Quando a gente enche um copo de água que põe um pouco a mais, transborda. Esse é o amor de Deus. Por isso que eu digo que eu amo vocês. Porque é o que Jesus quer, meus queridos. É isso que Jesus quer de nós. Que nós sejamos um. Como Ele era, como Ele é com o Pai. Ele sempre falava muito sobre isso. Eu e o Pai somos um. O meu Pai, o meu Deus, e Deus também tão carinhoso com ele. Quando ele terminou o batismo, que saiu das águas, ele se manifestou, um Deus tão grande, Criador do céu, da terra. Você já parou para pensar o poder desse Deus? São milhões e milhões de estrelas. E a Bíblia diz que Ele chama elas pelo nome. Que as águas, as areias do mar, que a gente não consegue contar um punhadinho. Ele sabe tudo. A Bíblia diz que Ele pega com as mãos. Olha a grandiosidade desse Deus. E nós, o que Ele fez, o que nosso corpo é. Eu não tive a alegria, a oportunidade de estudar, mas quem estudou profundamente o nosso corpo, vê as coisas mais lindas que Deus criou. Uma planta, uma flor que a gente pega, uma fruta que a gente pega, tem quantas centenas de semente. Então, quando você pega uma fruta que você vê as sementes, você tem uma floresta na tua palma da mão. Aquelas sementes é uma floresta. Porque Ele criou com abundância tudo. Deus é farto. Por isso que a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede ao entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. Na minha opinião, os principais órgãos que nós temos, o coração é vida. Pensamento é o que gera tudo que a gente faz. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, por ter nos escolhido para ser seus filhos. Então, que bom que eu sinto este amor e eu sei que você também sente. Você, como filho, tem que se parecer com o seu pai. E o seu pai amou tanto, tanto, que entregou o seu único filho para se entregar na cruz por nós. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. A gente vai continuar falando sobre as obras da carne. Nossa, irmãos, mas quando eu fico lendo, ouvindo mensagens e me aprofundando muito assim, porque é meio complicado a gente que não viveu no mundo, né? Entender a obra da carne, porque a gente sempre conduziu a nossa vida com muito temor de Deus, porque a gente aprendeu isso. Então, mas aí eu fico ouvindo, fico prestando atenção, e Deus vai abrindo nos dando sabedoria e entendimento. E hoje eu vou falar sobre uma palavra que
ela está ligada, na verdade, todo o conteúdo das obras da carne, que são 16 itens, e alguns assim muito parecido, muito próximo, porque é o que nós sentimos, é o que a nossa carne vive o nosso dia a dia. E não adianta querer dizer, não, mas o espírito é forte, mas a carne é fraca. Não, não é por aí. O espírito que está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. E são nove dons. A carne é 16, até isso, tem mais. Ela tem mais conteúdo, ela tem mais necessidades. O Espírito, 9 dons, maravilhoso, básicos. E a chave, como eu já falei, é o amor. O amor abre a porta para a gente poder viver os 9 dons do Espírito Santo. O amor é o principal. Seria ele a mexerica. E os gomos vêm. Alegria é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E depois vem domínio próprio. São 9 dons. Vamos ler então a nossa referência, né? Que é a Gálatas capítulo 5. A partir do verso, escolhemos hoje para falar a inimizade, que vem a ser muito ligado aos ciúmes, a discordâncias, né, que diz discórdia, dissensões, tem muito a ver, facções. Então é muito parecidos os nomes e os sentimentos também são. Inveja, glutonaria, bebedice, aí já sai um pouco fora dos sentimentos, aí já é mais ação. Mas não deixa de ser obras da carne. Então eu quero falar hoje inimizade. A inimizade, ela existe. Eu que trabalhei com criança, muito tempo, muitos anos, convivendo e trabalhando com criança. A gente vê muito desde pequenininhos, desde criança. Aquela vocação que criança tem para estar falando do outro e fazendo aquela jogada de, como a gente fala aí no termo popular, fofoca. Mas só que não fica só com crianças. Isso existe nas escolas, existe em faculdade, existe em igrejas. E para mim a mais prejudicial que Paulo fala aqui é quando está relacionada a irmãos. Inclusive dentro da família. Sempre tem aquela pessoa que gosta de falar mais. É como se fosse o dom da pessoa, ela traz isso na genética, de falar muito. Por isso que a Bíblia diz que aquele que fala demais, aquele que se ira, aquele que julga, aquele que cria isso, a inimizade, faz como um tolo. É uma tolice. E o verdadeiro sábio, ele ouve mais e fala menos. Provérbios diz, a verdadeira sabedoria é aquele que sabe controlar a sua língua. Mas e agora, vamos falar o quê? A gente tem tanta coisa para falar, eu sempre tenho muito assunto, mas eu falo as coisas de Deus.
Não é que eu queira ser melhor que ninguém, não. É que é uma coisa de costume. Desde criança, eu chegava para o meu pai: pai, fala para mim sobre isso, isso e isso. Aí ele vinha, me explicava. Então eu tenho prazer nas histórias da Bíblia. E com os meus irmãos, quando a gente se reúne, quando a gente vai conversar, a gente fala as coisas de Deus. Porque quando a gente começa a falar, por exemplo, nas redes sociais, assim que eu entrei, eu não tinha entendimento. Eu ainda não sabia o que era direito, que para mim era uma coisa nova. Embora o Facebook me homenageou 7 anos, só que não é 7 anos não. Quem lidava com tudo, o tempo do Orkut, né? Era ali, a Aline que sempre cuidou de tudo, sobre redes sociais, a Aline que respondia. Eu nem sabia direito, faz mais ou menos uns 3 anos que realmente eu entrei. Eu entrei nas redes sociais porque eu achei um meio de fazer a obra de Deus. E como para mim, o que me importa na minha vida é fazer a obra do Senhor, eu comecei a me interessar, comecei a aprender, comecei a praticar, porque eu não sabia nada. Então aí eu comecei, no início, eu entrei assim numa situação complicada. As redes sociais não é fácil não, principalmente essa situação de julgar pessoas e comentar. Comentar, então, é um prato cheio para quem gosta. E eu entrei numa situação meio complicada e depois eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero. Eu comentava uma coisa porque eu tenho na minha vida, irmãos, ser muito sincera. É o meu jeito, eu não gosto de falar uma coisa que eu não estou sentindo. Então, eu entrei com um pastor e uma pregação, depois eu me senti muito mal, eu não sou ninguém para julgar as pessoas. Porque quando a gente você vê uma foto, principalmente as pessoas, porque umas pessoas têm mais criatividade do que as outras, têm mais sensibilidade. Tem pessoas que são muito insensíveis, não no sentido ruim, assim de entrar, olhar e perceber. Eu não, eu tenho isso comigo, às vezes até é ruim, porque eu sou muito detalhista. Eu percebo no olhar, no gesto, no que fala, no que escreve. E às vezes isso não é bom, porque a gente se precipita. Hoje não, hoje eu tenho muita cautela. Hoje, graças a Deus, Deus me deu entendimento, sabedoria. E é uma coisa que eu quero passar para vocês, meus queridos. O mais importante de tudo é nos mantermos unidos, em paz uns com os outros. Se você não pode falar alguma coisa boa, não fale nada. Se tem uma pessoa que está lá, como eu vejo, muitas pessoas, muitas moças, muitas irmãs, que tiram fotos falando de Deus, mas com olhares sensuais, Aí eu antes falava, minha querida, se você for falar em Deus, nas coisas do Senhor, faça um olhar puro, um olhar bonito, vista uma roupa decente. Aí você vai chamar atenção que você ama a Deus. Quem vai falar a mesma coisa vai te entender, você vai fazer amizades. Mas não era entendida. Eu não fui entendida quando eu dei esse conselho. Aí agora existe isso.
Jesus é maravilhoso, Ele é o Senhor da minha vida, mas faz aqueles gestos. Mas isso aí é problema de cada um. Hoje eu entendi que cada um vai prestar conta a Deus dos seus atos. Não adianta a gente querer mudar isso. Cada um vai passar pelo dia mau. Se não for o dia mau, as pessoas não entendem que tem que estar em comunhão com Deus para conseguir o que a gente tem que ser, meus queridos. Servos de Deus com o coração sincero. A Bíblia, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é liberto, irmãos, sabe viver uma vida que você pode abençoar pessoas. Eu gostei tanto que eu comecei a aprender a fazer escritas nas fotos para ter sentido. E eu achei a foto de uma ovelha caída, como se estava desesperada. E eu coloquei: volta para Jesus, o bom pastor, porque Ele te ama. Eu fiquei muito emocionada com as mensagens que eu recebi, de pessoas que estão longe do Senhor, longe do aprisco. E uma delas falou: mas eu não tenho força para voltar. Eu falei: ninguém tem força para voltar. Por isso que Jesus saiu procurar. Ele saiu, a Bíblia diz que ele deixou as 99 e saiu em busca de uma que estava desgarrada. Como tem outras pessoas que julgam: ela desviou porque já não era mesmo. A Bíblia diz que o ímpio não permanece na congregação do justo. Mas quem é justo? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Mas todos nós pecamos. Só vamos parar de pecar quando tiver o nosso corpo glorificado. O nosso corpo hoje é justificado. Justificado pelo sangue de Jesus. Mas cada dia é uma conquista. E as obras da carne, irmão, são contra nós. É a nossa carne. Por isso tem nessas seitas, as pessoas saem se sacrificando. Eu vi aqui como eles falam, que aqui tem muito em Goiânia, acho que em todo lugar tem, aquelas que vai lá na cidade onde está aquele santo. Procissão. E as pessoas saem a pé, o pé sangrando, porque é longe demais. É uma caminhada de 1 hora para chegar até essa cidadezinha aqui perto. E as pessoas ficam caminhando, fazendo questão de caminhar sem calçado, para poder sangrar, para ele mostrar que ele está se sacrificando. Em vão. Sacrifício de tolo, a Bíblia diz. Porque não precisa disso. Basta nós chegar: Senhor, eu pequei. Eu fiquei irada. Eu falei mal do meu irmão. Eu julguei o meu irmão. Me perdoa, Senhor. Se você chegar com o coração quebrantado, a Bíblia diz que Jesus não despreza um coração quebrantado. E a inimizade faz isso. Chega na igreja, infelizmente, tem estas pessoas, portadoras de má notícia. Você sabia o que fulana fez? Você sabia o que aquele irmão aprontou?
Aí a outra, não sabia, ela não conta para ninguém. Eu vou te contar porque eu sou tua amiga. Aí essa amiga chega para outra, eu vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém. Até parece que esse não conta para ninguém é uma porta escancarada pelo diabo. Para outra ir contando e contando, até que chega, vira uma confusão. Chega ao ouvido do pastor de outra maneira. E aquela pessoa que às vezes não se sabe o que está passando. Olha, irmãos, eu estava vendo as mensagens e me tocou profundamente essa história que eu vou contar. Talvez você já ouviu, mas vale a pena contar novamente. Uma moça, membro de uma igreja, solteira, uma moça bonita, ela, nessa fase de 14, 15 anos, existe muito isso. Se apaixona pelo professor, se apaixona pelo amigo do pai, se apaixona até pelo primo. É uma fase muito complicada, essa idade de 14 até 17, 18 anos. O coração está muito como se estivesse voando, procurando algum lugar para pousar. E essa moça se apaixonou perdidamente pelo pastor da igreja. E esse pastor era casado, um homem de Deus, tinha a esposa, 3 filhos, casamento muito firme no temor de Deus. Aí ela tentou de todo jeito, inventou que estava doente para o pastor ir orar por ela. Mas o pastor era um homem de Deus, ele tinha visão de Deus, ele não cedeu, ele sabia o compromisso dele era com Deus e que aquilo ali era uma cilada, uma armadilha. Então ele se firmou, ele ficou firme. Talvez a única coisa, um dia ela se revelou para ele. E ele disse que não, eu amo minha esposa, eu tenho 3 filhos, mas não é só isso. Eu amo meu Senhor, eu quero viver para Ele e cuidar da igreja, que é o meu ministério. Então ela ficou muito revoltada. Ela disse, eu vou preparar para esse pastor, vou armar para ele. Olha que coisa mais triste, olha que obra do diabo. Olha o que essa moça aprontou com esse pastor. Ela pegou, chegou lá no dia da ceia, da reunião, ela levantou lá no meio da igreja e falou, pastor, eu tenho uma palavra para a igreja. Aí ele, pois não, pode vir, irmã. Quando ela chegou no púlpito, ela olhou para ele e falou assim, como é que você pode estar pregando a palavra de Deus, servindo a ceia, se eu sou sua amante? O pastor ficou, a igreja ficou abalada, a mulher, a esposa dele, não, meu marido não vai fazer isso. Eu sei que ali foi aquele alvoroço, a igreja, o pastor disse, não, você está aqui equivocada. Nós não somos amante, somos sim. Aí veio os diáconos, os presbíteros, tiraram ela. Ficou muito triste a situação daquele culto. Quando chegou em casa, a esposa falou, o que está acontecendo? Aí ele disse, ela se apaixonou por mim e já está há muito tempo tentando, de todo jeito, mas eu não tenho nada com essa moça, sou um homem de Deus. A esposa ficou, acho que acreditou, só que isso foi parar na diretoria da alguém que estava ali,
que aí entra essa inimizade. Um grupo de irmãos pegou e chamou o presidente da convenção e chamaram ele. E chamaram a moça. Convocaram uma reunião. A esposa, o pastor e essa moça. Presidente da convenção, porque começou aquele fuxico. Isso aqui, inimizades. Porque muita gente, não, essa moça é uma moça de direito, não sei o quê, ela não ia fazer isso, ela não ia arriscar, tem que haver alguma coisa, senão não haveria. Como o povo tem a mania de dizer, onde há fogo, aonde há fumaça, há fogo. Hoje o meu diretor está bem atento. Então, olha que coisa mais triste que aconteceu com esse pastor. Olha que coisa triste. Irmãos, eu chorei quando eu ouvi esse testemunho. Sabe o que eles falaram? O presidente falou assim, o que você tem com essa moça? Ele, nada. Nunca dei nem liberdade, nem esperança. Quando ela falou que estava apaixonada por mim. Falei para ela que eu amo a minha esposa. Aí ela começou, não, é mentira. Eu sou sua amante, sim. Você tem uma cicatriz no seu corpo. Eu conheço, eu vi essa cicatriz. Ali a esposa começou a chorar. E ela disse direitinho aonde era a cicatriz. Embaixo, assim, no ventre. Ele tinha uma cicatriz de uma cirurgia que ele tinha feito. Aí pronto. A esposa desmontou, o pastor presidente, como é que essa moça ia saber disso? Aí disse, confessa logo, pastor. Disse, eu não posso confessar o que eu não devo. Mas como ela sabe isso? Eu não sei como ela sabe. Resumindo, o pastor foi excluído, a esposa pediu o divórcio, e ele foi morar sozinho num sítio, vinha ver os filhos, a esposa divorciou, ele assinou o divórcio. Os filhos muito tristes, uma tristeza, a igreja foi uma tragédia. Ela criou uma inimizade, todo mundo, ficou uns do lado do pastor, outros do lado dela. Mas essa história da cicatriz foi muito forte. Olha que coisa, os anos se passaram, a mulher reconstruiu, a esposa dele casou de novo, reconstruiu a vida dela, e ele ficou nesse sítio sozinho. Nunca mais pregou a palavra, não casou novamente, ficou sozinho naquele sítio, começou a viver uma vida solitária com Deus, porque ele sabia que ele não tinha pecado contra Deus. Passou-se alguns anos, um dia, essa moça ficou muito doente e estava quase morrendo. A doença quase que acabou com ela. Um câncer maligno que acabou com ela. Ela estava numa cama moribunda, assim, sem vida, praticamente. Aí ela pediu, o pai dela era um diácono, pai, chama o presidente da convenção porque eu quero falar com ele. Quando o pai chamou, todo mundo achou que ela ficou doente por causa do que ela tinha passado. Quando o presidente da convenção chegou, você quer que eu ore por você, pastor? Eu não quero morrer sem confessar o meu pecado. Tudo que eu falei do pastor da igreja foi mentira, pastor. Aquele pastor, como que você sabia que ele tinha uma cicatriz?
É porque quando ele foi operado, a enfermeira no hospital era minha prima. E ela me falou o lugar da cicatriz. Me falou aonde a cirurgia que ele fez ficou uma cicatriz. E eu usei isso como um álibi para as pessoas acreditarem em mim. Mas agora eu estou morrendo. E eu quero pedir perdão. Pastor presidente disse, meu Deus, esse homem perdeu tudo. Perdeu igreja, perdeu filhos, perdeu mulher. Por uma mentira da carne. Você fez uma loucura, moça. Eu sei, pastor. Quando esse presidente saiu, orou por aquela moça, ele saiu desnorteado. Foi lá no sítio onde esse pastor estava. E disse, pastor, eu preciso falar com você. Ele disse, depois de tantos anos, acho que passou uns 3, 4 anos. Ele disse, me perdoe. Me perdoe. A moça está morrendo. E confessou tudo. Mas você tem que entender que ela falou uma coisa muito íntima. E ele disse, agora quem vai me devolver? A minha família. Quem vai me devolver? A minha igreja. Os que se desviaram por causa disso. Ele disse, eu não sei também, mas eu vim te pedir perdão. Sabe o que é isso? Obra da carne. Ela estava completamente usada pelo diabo e fez essa injustiça com este homem. Criou uma inimizade, uma destruição. Em nome de Jesus, minha querida e amada irmã, não use a sua língua para destruir vidas. Não use a sua voz para amaldiçoar o teu irmão. Não use a sua voz, a sua língua para distribuir inimizade, porque são obras da carne. E é isso que a carne faz. E o diabo aproveita e cria uma confusão dentro da igreja. E você pode estar fazendo uma grande injustiça. Esse é o fruto da carne, inimizade, destruição. Em nome de Jesus, mude a sua conduta. Eu acho muito lindo o jeito da Aline. Agora, nessa situação que está com a Flor de Lis, que diante de Deus, irmãos, eu não acompanhava muita coisa da vida dela. Mas agora não tem, todo mundo está falando a mesma coisa. Eu não posso opinar nisso aí. Eu só posso dizer que a obra da carne destrói ministérios, sim. Esse pastor nunca mais pregou, nunca mais ele acabou com o ministério dele, como a moça fez. Então tem as pessoas que o diabo usa e prepara uma armadilha. Então a Aline, quando estavam vários irmãos comentando, e um dá isso, o outro fala outro, se baseiam pela mídia, né? A mídia toda agora está contra. Então, Aline, eu falei,
E o que você acha, irmã Sara? Eu falei, eu não acho nada. Eu acho que o juízo de Deus está chegando, sim. E quando é o juízo de Deus, irmãos, não adianta, porque vai sair e vai ser feio, e vai ser triste, vai ser um escândalo. E o pior de tudo que eu falei para esses irmãos que estavam comentando, é que isso aí traz, o trabalho social já é discriminado, irmãos. A maioria das igrejas não querem ajudar órfão, não querem ajudar viúva, não querem ajudar o pobre que está passando fome. Aí reforça a história, viu? Por isso que eu não ajudava. Mas isso aí não tem nada a ver. Tem muitos trabalhos seríssimos, comprometidos com Deus, no temor de Deus. E não é porque um errou que todo mundo vai errar. Não é assim, irmãos. Por exemplo, a nossa creche, 33 anos. Nós nunca tivemos problema de escândalo, nunca nenhuma mãe foi lá reclamar alguma coisa, porque a gente trabalha dentro do padrão de Deus. Me chamaram, me ofereceram dinheiro. Irmã Sara, eu lhe arrumo de uma empresa X, a irmã assina um recibo um pouco mais, porque afinal eu estou ajeitando. Eu falei, não, eu não quero isso. Não ajeite para mim errar, porque Deus está contemplando tudo. Se eu assinar e pegar um dinheiro e ela ficar com uma parte, isso é lavagem de dinheiro, isso é errado, isso é pecado, isso é roubo. Eu vou estar enganando a empresa. Ah, então eu vou procurar outra pessoa. Procure mesmo. Vai procurar outra pessoa. Eu não vou. Eu prefiro ser despejada, passar aperto. Eu prefiro ficar doente, quase perder a minha vida. Mas a minha mente, a minha consciência está limpa, porque eu estou trabalhando para o meu Deus, Criador do céu e da terra, dono da prata, dono do ouro. Eu não preciso fazer falcatrua, porque a nossa creche tem toda a documentação. Nossa creche, ela tem título de funcionamento municipal, estadual e federal. Nós temos um CNPJ de 33 anos. Então, há essas pessoas que vivem disso, de falcatruas. Eu disse não. Prefiro continuar pedindo aqui, pedindo ali, do que fazer uma coisa que vai me comprometer com Deus. Ela disse, mas ninguém vai ficar sabendo. Não é isso. Eu sei que as coisas erradas não são descobertas. Mas o meu assunto, o meu negócio é com Deus. O meu sonho é morar no céu. O meu sonho é ver o meu Senhor Jesus sorrir. E eu creio que Deus ficou muito feliz quando eu disse não para a corrupção. E vou dizer sempre, até o dia que nós estivermos no céu, onde não vai haver mais nada de obra da carne, irmãos. Só o Espírito para adorar a Deus. Vamos ouvir um hino. E esse hino fala o que eu falei. Meu sonho. Canta Mara Dalila Brizola e Sara Araújo. Hoje eu acordei pensando em um sonho que eu tive à noite.
para honrá-lo. Eu quero ver alegria em seu olhar. Quanta dor Jesus sofreu, e não vou repeti-la novamente, pois em seu olhar há tanto amor por mim, e por ele me entrego totalmente. Eu quero que o meu Jesus sorria, mesmo que para isso eu tenha que chorar. Tudo eu farei para honrá-lo. Eu quero ver alegria em seu olhar. Glória a Deus. Viu que letra linda? Esse não é da Mara Dalila, a autoria dela. Teve uma gravadora que gravou esse hino e colocou por conta própria dela para vender mais disco. Na época, muito tempo atrás. O Sonho da Mara Dalila. Mas o nome do hino é Meu Sonho. Vamos orar? Pai, nós te adoramos na beleza da sua santidade. Como é bom, Senhor, ter um coração que pode estar disponível para o Senhor morar, para o seu Espírito Santo habitar. Muito obrigado, Jesus, pela palavra que está nos ensinando, nos corrigindo, como viver melhor, como ter paz no coração, como poder dormir em paz, sem ter uma consciência pesada. Pai, em nome de Jesus, entra no coração do meu irmão, da minha irmã, que está magoada, Senhor, que está triste, que foi ofendida, que foi julgada, que foi injustiçada por alguém. Mostra para esta pessoa, Senhor, que o Senhor passou por tudo isso para nos socorrer. O Senhor foi completamente esmagado, humilhado, para socorrer aqueles que passam por isso. Mas não deixa minha irmã, não deixa o meu irmão abandonar a igreja, abandonar a cruz, porque é só um tempo, Pai. O Senhor está voltando para nos buscar, para nos levar para casa. Como o Senhor disse, não se turve o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. É esse lugar, Pai, que nós temos que anelar morar. E para ir para o céu nós somos provados. Nós passamos por lutas, nós passamos por tempestades que quase destroem a nossa vida. Mas se olharmos para o Senhor, o autor e consumador da fé,
nós vamos prosseguir com o alvo da nossa vida, ser salvo, morar com Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, compartilhe esta mensagem. Vai lá no meu canal, Mensagens Cantora Sara Araújo. Aí você, oficial, viu? Não esquece o oficial. Vai aparecer a minha foto. Eu estou com uma blusa branca no meio de umas flores. Você clica ali, mas também veja o sininho que está ao lado. Clica no sininho para se inscrever no meu canal. Porque aí sempre que eu estiver ao vivo ou que algum vídeo meu surgir, você vai ser avisado. Você já vai estar inscrito. Você não precisa escrever nada para entrar. Tá bom? Deus abençoe a todos. E não esqueça do canal da minha querida amiga, a Dulcinea Victoriano. Ela tem 600 vídeos, cada um mais lindo que o outro. Ela fez um vídeo do Vitorino Silva, com um hino tão lindo, que eu me emocionei assistindo aquele vídeo, o Vitorino Silva cantar. E fez um novo meu também, Criador Amado. Tá lindo. Não esqueça. Dá muito valor para esses canais que divulgam a palavra de Deus, irmãos. Nós não ganhamos nada. A Dulcinea não ganha nada com esses 600 vídeos. É só para servir ao Senhor. Só para fazermos a obra de Deus, irmãos. Em nome de Jesus, faça junto com a gente a obra do Senhor, tá bom? Hoje é segunda, quarta-feira, se Deus quiser. Vamos estar continuando com as mensagens Obras da Carne, tá bom? Pai do Senhor, Deus abençoe.